24 horas, com a melhor programação. Rádio e televisão, Web Gospel Brasil. Talvez o que está faltando na sua vida não seja mais esforço, seja altar. Você vem tentando, orando, jejuando, mas ainda se sente travado, sem direção, como se nada avançasse. Nessa mensagem, Deus te revela algo poderoso. Quem governa tua vida é quem ocupa teu altar. Se o altar é para o medo governa. Se é para a culpa, ela te paralisa. Mas se for para Deus, a rota é recalculada, o trono é estabelecido e a tua guerra ganha sentido. Então fica até o fim. Não sai agora. Essa palavra pode ser o ponto de virada da tua história. Porque hoje, Deus está reconstruindo o altar dentro de você. Quem estava aqui no domingo passado? Amém, irmãos? E nós falamos um pouco sobre Gideão. Amém? Pois bem, houve um sopro do Espírito sobre esse lugar. Houve uma ruptura de algo sobre esse lugar, sobre nossas vidas, nos introduzindo em lugares de libertação. Nós ainda estamos nesse lugar, estamos nesse endereço. Vamos continuar? Amém? Vamos continuar. Vamos lá. Lá na nossa cidade, no sul, se faz muito churrasco. Hoje, em dia, nós temos lá um costume que os novos assadores dizem até que é uma prática errada, mas era do jeito que a gente conseguia lidar com a nossa realidade. E assar um bom churrasco, primeira coisa que precisava fazer a churrasqueira precisa estar bem quente. Você não pode botar o fogo e botar a carne ali, porque até que ela esquenta, a carne endurece.
Então ela já tem que estar bem quente. Só que ao mesmo tempo, depois de bem quente, você põe o churrasco, tinha que uma garrafa de água ficava no lado. Por quê? Porque a partir do momento que a gordura do sacrifício começava a se derramar, as primeiras gotas de gordura, as primeiras gotas do sacrifício, aquele óleo da gordura bate no carvão, daqui a pouco o fogo ultrapassa os limites da altura onde está a carne. Então a gente vai com um pouquinho de água, para quê? Para equilibrar o fogo. Porque senão assa por fora e não assa por dentro. E é assim que às vezes acontece com o crente, porque o crente sempre está só no fogo. Tu olha assim, tu acha que ele está pronto. Mas de repente, vai jogar um futebol com ele, alguma coisa assim. Você vê ele andando no trânsito, alguém fecha ele. Aquilo, o sangue pula para fora, né? Não é mesmo, Clodoaldo? Pega nós no dia a dia assim. Por isso, que um fogo e um pouquinho de água. Por quê? Porque o fogo do Espírito e a água da palavra faz você assar por dentro e por fora. Amém? Não é só um testemunho externo, é um testemunho externo e interno. Então a gente precisa do fogo e a gente precisa da água. Então a gente precisa pontuar algumas coisas a partir também da vida de Gideão. No capítulo 6 de Gideão, nós já vamos a partir do versículo 25. Por quê? Porque no 22 vai dizer assim: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face aqui. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Irmãos, eu vou falar para vocês, se tem uma coisa que eu guerreio na minha vida, é esse movimento aqui que Gideão experimentou. Essa reação de Gideão. Deus chega para ele, Deus aparece para ele, Deus apresenta um caminho para ele, Deus batiza com glória. No outro dia, em seguida, em vez de ele estar animado, ele disse: agora vai morrer, pelo tanto que Deus me deu, agora eu tenho que responder na mesma altura, pelo tanto que Deus está entregando, eu não tenho santidade para responder para isso, eu não tenho capacidade para responder para isso. Meu Deus, que parecia ser bom, agora ficou ruim, porque... quem lembra de Sansão? Bom, quem lembra como que aconteceu o nascimento de Sansão? Deus apareceu para a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, e disse: minha filha, você vai ter um filho de propósito, você vai engravidar um filho, esse filho tem propósito, ele vai ser um libertador de Israel, ele vai romper com o arraial dos filisteus, uau, ele vai ser nazireu de Deus. E ela achou aquilo glorioso, foi para casa toda empolgada, igual a Lulu faz comigo. E o Manoá disse: mas como assim? Como é que era esse anjo? Não, era um anjo, uma glória, ele apareceu, falou que nós vamos ter um filho. Tá, mas como que vai criar esse filho? Eu sei lá como vai criar, Deus falou que o filho vai ser um libertador. Não é assim, se o anjo aparecer de novo, chama que eu quero saber, porque se esse filho vai um filho de propósito, tem um jeito especial na maneira de Deus para criar ele e tal. Tá bom. O anjo aparece de novo, ela chama, em casa corre, o anjo está ali. Aonde? No lugar que você não vai muito. O anjo está, eu estava orando, o anjo apareceu, se você está lá, então tá bom. Porque o anjo aparece naquele lugar que a gente resolve se encontrar com Deus, né? Mas tudo bem. Foi lá, e conversa com o anjo, e pergunta: como que vai ser a forma de lidar com esse menino? Como que a gente... Então o anjo se volta e diz assim: a mulher não poderá comer isso, não poderá beber aquilo. Por quê? Porque o teu filho é ou não de propósito, dependendo da tua dieta. Mas quando o anjo vai embora, o Manoel fala assim: vou morrer agora nós vamos morrer, porque nós vivemos
Senhor. Aí a esposa de Manoel disse, se Deus quisesse matar, ele tinha matado na hora que ele apareceu. Se ele apareceu, porque tem bênção vindo, então. Por quê? Porque a gente não está mais em Adão, para ter medo quando Deus aparece. No Filho, Ele não nos deu um espírito de medo, mas de força, coragem e moderação. Agora é um desafio que Deus aparece, promete coisa, dá uma parcela de graça, né, Fernando? E a gente diz, meu Deus, agora eu vou morrer. Eu vou morrer porque você olha para você, você não tem estrutura compatível com aquela experiência que você vive. E você agora, quando você cai desse lugar de insanidade, que é o lugar que Deus vive, que você raciocina, dá um apavoro, você tem que voltar para a loucura de Deus, senão você morre, irmão. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Pronto, já começou o movimento da libertação. A primeira coisa que precisa mudar é a minha forma de olhar para Deus, a minha forma de ver Deus. Não um Deus Papai Noel, não um Deus da barganha, como já fomos libertos nessa manhã pela palavra da oferta, mas um Deus que se apareceu é para ajudar, não apareceu para matar. Amém? João, ele escreve numa das suas cartas o seguinte, que não há alegria maior para ele, de saber que os filhinhos deles andam na verdade. Está escrito, está em 1 João, não sei o que, não sei aonde, né? Que fala assim, que uma coisa que João fala, que a maior alegria dele, a satisfação dele é saber que os filhinhos dele andam na verdade. Pois bem, de repente, por causa do Senhor, ele se torna, ele é preso. Alguns presos não têm maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam, segura aqui. Essa era a maior alegria do apóstolo João. Então o apóstolo João tinha um nível de intercessão alto por isso. Mas de repente ele foi preso por causa do Senhor. Mas não foi preso à semelhança de Paulo, não foi preso à semelhança de Pedro. Por quê? Porque não foi preso numa cadeia de grades. Ele foi colocado numa ilha, porque presos de alta periculosidade eram colocados em ilhas, eles eram isolados, e Pedro e João vai para lá. E João a vida de João o que é? Sozinho naquela ilha é orar, interceder, para que os filhos dele andem na verdade. E de repente, a intercessão dele é tão forte, que o próprio Senhor Jesus aparece para ele, para dizer como estava a igreja. E começa a dizer para ele, João, a igreja A está assim, a B está assim, a C está assim. Irmão, tirando Filadélfia, o negócio estava terrível. E de repente, acaba o capítulo 3, abre o 4 dizendo, então olhei para cima, e vi uma porta aberta. E ouvi uma voz que falava comigo. Aquela primeira voz, diz ele, aquela que me fez apaixonar. E disse, sobe para aqui. Sobe para aqui. Porque eu vou te mostrar. E de repente, o Jesus, que não é negacionista, mostrou de fato e de verdade a realidade como a igreja estava na terra. Mas ele disse, olha aqui, quem é? Essa aqui é a virgem pura. Que virgem pura é essa? É essa. Como assim? É essa. Essa aqui. Eu quero que você olhe para essa aqui a partir dessa. Porque se você olhar para essa a partir dessa, você vai dizer não. Se você olhar para o céu a partir da terra, irmão, o Brasil vai falir, vai quebrar. Se você olhar para o céu a partir da terra, os teus exames estão certos, você vai ficar mesmo doente, vai morrer. Se a gente olhar, vamos pegar esse ponto. Uma pessoa, eu aprendi com o pastor Jacques, que uma criança quando nasce, ela enxerga 30 centímetros só. Por que ela enxerga 30 centímetros? Porque ela não tem visão extensa, que é a altura do peito da mãe no rosto da mãe, porque ela já
criança, quando ela nasce, ela não tem percepção de si mesma. Ela começa a ter uma percepção de si mesma a partir do que ela vê. E a primeira coisa que ela vê, a maior distância, é a distância dela e da mãe. Porque ela passa a ver quem mais a ama para ela já se perceber amada. Por isso o diabo investe na depressão pós-parto. Por contrário acontecer. Pois bem, Adão, quando Deus soprou nele, Adão abre os olhos, Adão vê quem? Adão vê Deus. E a Bíblia fala que até a tristeza solta de alegria diante de Deus. Então Adão não tinha uma percepção de si mesmo. Ele acabou de entrar na existência no corpo humano. Então ele passa a ver Deus. Então ele se percebe a partir do que ele vê. Então Adão nunca via Adão a partir de Adão. Adão olhava para si mesmo a partir de Deus. Então ele se percebia a partir de quem ele via. Um dia, Deus, ele desata dessa realidade. E Adão, onde você está? Senhor, eu ouvi os teus passos. Eu olhei para mim. Eu vi que eu estava nu. E eu pensei, o Senhor vai me punir. Eu me escondi. Ele disse, como é que é, Adão? Você olhou para você e começou a interpretar como que eu faço as coisas? Adão, você nunca olhou para você a partir de você. Agora você resolveu olhar para mim a partir das suas mazelas? Alô? Adão, você resolveu olhar para mim, Adão, a partir de você, das suas mazelas? Você vai me ver errado. Você tem que olhar para você a partir do que eu estabeleci em mim. Por isso, no Cristo ressuscitado, que é a minha nova realidade. Quantos estão comigo? Pois bem, Gideão vem daí, versículo 25, vai dizer que naquela mesma noite disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Uau! Bom, irmãos, nós estamos falando em libertação. E a libertação se dá pelo sacrifício de Jesus. É na cruz do Calvário. É esse cordeiro, o boi de 7 anos, a saber, o segundo boi. Por quê? Por que isso? Nós já falamos aqui repetidas vezes, e voltamos a repetir. Porque o Senhor estabeleceu, aborreceu o primeiro, estabeleceu o segundo. Nós já falamos sobre a experiência de Ismael, que foi lançado fora. Em Isaac está a tua descendência. Esaú, que nasceu primeiro, foi aborrecido por Deus. Em Jacó, por isso que a primeira tábua foi quebrada, e na segunda tábua que se firmou a aliança com Deus. Por isso que a primeira casa foi demolida, e na segunda casa, que a glória da segunda casa está maior que a primeira. Nós já falamos sobre isso, amém? E aqui vai falar não o primeiro boi, mas o segundo. Por quê? Porque o primeiro boi foi onde eu nasci primeiro, em Adão. Boi fala de força e sacrifício, e o primeiro não tem força para derrubar o altar de Baal, e nem se sacrifica, porque não está ligado ao cordeiro. A saber, o segundo boi, Cristo em vós, esperança da glória, é que começa a tua força no teu sacrifício. Quantos estão comigo? Agora, esse boi tinha quantos anos? Tinha 7 anos. Capítulo 6, versículo 1, coloca para nós aí, Ana. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Por quanto? Como começou a opressão, o cordeiro, o animal já tinha nascido, porque ele foi imaculado, foi ao holocausto, ele foi sacrifício antes da fundação do mundo. Quando a queda adâmica já estava estabelecida, nasceu a queda adâmica, o cordeiro já tinha nascido, o animal já tinha nascido. Por isso que nos 7 anos que estava em opressão, o boi a ser sacrificado já estava pronto. Quantos estão comigo? Eu estou vivendo meu período de opressão, mas o boi, o cordeiro já está disponível. Ele já está disponível. E agora ele diz, pega e derruba o altar de Baal, que é da casa do teu pai. Postes ídolos
está junto ao teu Pai. Agora, meu irmão, deixa eu fazer a devida aplicação. Agora, em Cristo Jesus, no sacrifício do Cordeiro, eu engato no altar de Baal da casa do meu pai, e toda herança de iniquidade, e toda herança de maldade, e toda herança de doenças que a gente costuma dizer que são heranças prontas vindas da casa, agora começa um processo de derrubar, de desmantelar toda a herança iníqua da minha casa paterna. Mesmo o pai Juscelio, abençoado, que educou Isabel no caminho do Senhor, que educou a Sara no caminho do Senhor, vai ter que se desconectar com tudo que é adâmico. É uma prática. Isso é uma ilustração para mim e para você. Isso é uma sombra de uma realidade. E agora ele começa e aprofunda. E vai dizer: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi e oferece em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Uau! E agora? Se sacrifica esse boi e constrói um altar para mim, com a madeira do poste ídolo para Baal. Isso vai ser fogo, isso você vai queimar. Enquanto você queima a tua herança, se constrói um altar para o Senhor. Tudo começa com o altar. Vou voltar a falar. Tudo começa com o altar. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós vamos voltar aqui, fica tranquilo. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra onde te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Uau! Então nós temos aqui o chamado de Abraão. Então esse chamado de Abraão é o meu chamado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de todas as heranças, de todas as bênçãos de Abraão. Amém? A Bíblia vai falar em Gálatas que os que são de Cristo Jesus é os que são de filhos de Abraão. Então isso aqui está ligado a mim, aqui é ser tu uma. Uau! Então bênção não é o que eu recebo, bênção é o que eu me torno. Ele está dizendo: eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção. Versículo 7. 5. Levantou Abraão consigo Sarai, sua mulher, Ló, seu filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra do Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Pronto, Abraão já tinha visitado essa terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esse ato acraseado, darei à tua descendência essa terra. E essa descendência, Paulo vai explicar em Gálatas, que é Cristo. E os que são de Cristo, na sua ordem, que somos nós. Amém? Então, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe... Então a história de Abraão começa com o altar. O dilúvio se encerra. Deus fala: Noé, desce agora da arca. A Bíblia fala que Noé desce da arca e levanta um altar porque depois da arca é um recomeço, e o recomeço, Deus parte do altar. E Abraão levanta um altar, versículo próximo. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente, e Ai ao oriente. Então, Abraão já levantou o altar e ele já caminhou, ele já transicionou, chegou até esse lugar, e ali edificou um altar e invocou o Senhor. Então,
Abraão caminhava de altar porque sem altar não tem peregrinação. Agora acontece um acidente, versículo 12. Vamos lá, de versículo 10, vamos ler o 9 só para a gente pegar a sequência. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Versículo 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome Uau! Todos nós já ouvimos inúmeras vezes aqui que a queda adâmica foi por aquilo que ele escolheu comer. Amém? Comia do cardápio de Deus, vivia, passou a comer do cardápio da serpente e morreu. Pois Abraão, havia fome na terra, ele foi buscar comida onde? E o Egito para nós é símbolo de quê? É símbolo da nossa queda, é símbolo da nossa escravidão. Até que o Abrão, vive a experiência dele no Egito. Lá ele sai com uma serva chamada Sarai. Por isso que Gálatas é tão importante. Vai explicar que é a aliança feita na carne, símbolo da nossa queda. Lá ele mente que a esposa era irmã. E ele entra naquele lugar. Versículo 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na. Os príncipes de Faraó gabaram-no junto dela. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Porque a igreja, o povo de Deus, quando a esposa de Abraão é levada para a casa de Faraó, está falando do povo de Deus. Que na queda, porque foi buscar comida no Egito, a partir de Adão, você entrou na morte eterna. Quantos conseguem compreender isso comigo? Pronto. Agora, versículo. Por causa dela, tratou bem Abraão, a qual veio a ter ovelhas e tal. Versículo 17. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, a mulher de Alguém consegue já ver aqui um prelúdio do que vai acontecer lá dentro do Egito? Deus punindo Faraó com pragas por causa da sua esposa. Alguém consegue enxergar isso? Amém? Pois bem, continua. Capítulo 13. Vamos lá, versículo 12 e 20, que é o último versículo do 12. Faraó deu ordem aos homens a respeito dele, e acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então, quando Faraó, no cenário com Abraão, vê que não era irmã, era esposa, coloca ele cheio de bens, pega ele, a esposa, e libera ele, porque isso é uma sombra de uma realidade. Amém? Capítulo 12, próximo versículo. Saiu, pois, Abraão ao Egito, o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, que foi do jeito que o povo de Deus saiu de dentro. Só que nós sabemos que isso é uma realidade da queda adâmica. É quando o pai da fé, que estava na terra da promessa, no paraíso, tinha fome. De alguma maneira, ele foi buscar comida no Egito. Ele perdeu a rota. Ele saiu da rota de Deus. Versículo próximo, alguém vem comigo aqui. Fez as suas jornadas do Neguebe. Neguebe, quem lembra do Neguebe? O último lugar que ele teve fome na terra, ele foi para o Egito. Amém? Agora ele sai do Egito. Um recálculo de rota. Ele volta para aquele seu lugar original quando ele desviou da sua rota. Amém? Versículo vai dizer: até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Segura aqui, entre Betel e Ai, aonde estava a sua tenda antes de ir para o Egito, aonde ele levantou um altar nunca mais levantou um altar ao Senhor no Egito, porque perdeu a rota. Agora ele volta para o seu ponto original. Versículo próximo.
até o lugar do altar. Se quiser recalcular a rota, se eu quiser recalcular minha rota, eu posso aprender teologia, eu só posso aprender cursos, mas eu vou precisar voltar para o meu ponto de partida. Por quê? Porque o Waze só pega sinal aqui. Aqui que ele recalcula a tua rota. Aqui que ele fala ao teu coração. Aqui que ele sinaliza. Por isso, Gideão, eu vou fazer de você um libertador. Eu vou fazer de você uma libertadora. Vou sim. Mas vai, estoura o altar de Baal da casa do teu pai. Levanta um altar para mim. Porque a rota é estabelecida a partir do altar. Por quê? Porque altar define trono e trono define quem governa. Por isso que o maior, a unção restauradora de família, que é a grande promessa e última do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, vai falar que antes que venha o último e grande e terrível dia do Senhor, Ele vai trazer de volta o movimento profético que esteve sobre o espírito de Elias. E ele vai então converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Haverá uma grande restauração familiar debaixo do espírito que esteve, o espírito da profecia, que é o espírito de Cristo que esteve sobre Elias. Quantos estão comigo? Pois bem, e como que Elias, para mim saber como que essa restauração familiar acontece, é só você ver o que Elias fez. Elias fez a mesma coisa que Gideão. Elias entrou em guerra contra os altares de Baal. Amém? Então como que Elias trouxe o caminho da restauração familiar? Elias, ele construiu uma apostila sobre restauração familiar. Ele abriu um curso de restauração familiar. Não, ele levanta porque altar define trono, trono define governo. A partir de um altar no Senhor, a apostila vai fazer sentido. A partir de um altar no Senhor, o seminário vai fazer sentido. A partir de um altar, todas as disciplinas, as orientações vai fazer sentido. Por quê? Porque senão é barro querendo ajudar barro. O altar é o recálculo da rota. A minha realidade com o Senhor. Um lugar para Deus. Qual é o nosso exercício aqui como comunidade local? Nosso grande esforço, irmãos, é a gente ter um local onde Deus possa estar. Só que existe uma guerra frontal contra o espírito de Baal aqui. Lá no caso de Elias, o espírito de Baal revelado na pessoa de Jezabel. E o que o espírito de Jezabel faz? Ela procura macular, distorcer o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. Pois bem, voltemos para Gideão. E nós estamos em Juízes, no capítulo 6, é isso? Ou já caímos para o 7? Já entramos no 7, alguém me ajuda? Estamos no 6, muito obrigado. E qual é o versículo que nós estamos? Alguém pode ajudar? Nós lemos o 24, o 25. 26 diz assim: edifica um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás um holocausto como lenha ao Senhor. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez durante o dia, mas de noite. Levantando-se de madrugada, os homens daquela cidade, eis que o altar de Baal estava derrubado, e os postes de ídolos estavam junto dele, cortado, referido, segundo o boi, aquele, o Senhor dos exércitos, referido, segundo o boi. Versículo, foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros dizia: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade
Dissera Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou os postes ídolos que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu. Irmão, nesse dia você criou uma guerra. Gideão inaugurou uma guerra, porque contendeu contra Baal. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma garantia de vitória, não de facilidade, porque existe uma guerra contra as portas. Nesse dia ele deixa de ser Gideão para ser Jerubbaal, aquele que contende contra Baal. Por isso estamos numa guerra, por isso tem um combate. Se eu não sou cônscio dessa realidade espiritual, minha vida se move pelas questões emocionais, meus raciocínios embotados, sem conhecimento de Deus, sem quebra de jugo de Baal, sem construção de altar, sem um lugar para Deus habitar na minha vida. Sou eu atendendo em nome de Deus as propostas de Sodoma. O que o rei de Sodoma disse? Abraão, vem cá, as pessoas você dá para mim, os bens ficam para você, você venceu uma guerra. E Abraão disse: não, eu não entrei nessa guerra por causa de dinheiro, eu não entrei nessa guerra por causa de coisas, eu entrei nessa guerra por causa de almas. Mas o rei de Sodoma disse: olha, vai, faz correria atrás do dinheiro, seu filho dá para mim, eu levo ele, eu cuido dele, sabe? Eu escolho a programação dele no celular, na hora que ele pegar, fica tranquilo. Sua esposa vai atrás do dinheiro, sua esposa deixa comigo, eu cuido dela, eu vou dar um monte de ideia para ela. Os bens ficam com você, as pessoas você dá para mim. Só que Abraão disse: só que Abraão não fez ali um pacto de pobreza, não, ele fez um pacto de quem ia governar aquilo que ele tinha. Abraão não fez um pacto de pobreza. Abraão disse: de você não quero nada, não quero barganha, não quero nada que é de Baal, eu não quero nada que vem das iniquidades, que opero pelo medo, pela murmuração, que opero pela queixa, não. Por isso Gideão tem que pisar o pé em cima dos medianitas, enquanto quebra o vaso, enquanto a chama vem para fora, enquanto proclama a palavra, os altares de Baal vai sendo derrubados, o louvor brota, mesmo a dificuldade, mesmo em meio a dores, em meio a situações contrárias, brota um louvor que desbarata o arraial dos inimigos. É uma guerra estabelecida contra padrões de pensamentos, guerra estabelecida contra sentimentos que brotam, criam vida dentro de você, mas só que são morte. Então ele aceita a proposta. Ele disse: eu vou entrar aqui. Ele aceita a proposta, versículo 36. Disse Gideão a Deus: ah, Senhor Deus, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei aqui uma porção na ida. E se o orvalho estiver somente nela, eu porei uma porção de lã na eira, e o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar por meu intermédio, como disseste. Bom, começa um processo na vida de Gideão. Agora começa aquela guerra. Ele já aceitou a palavra, ele já se encorajou, rompeu com o mundo, rompeu com os altares de Baal, rompeu, só que agora está ali, aquilo está martelando, o medo, as inseguranças das próprias decisões que ele tomou em Cristo, está guerreando ali. Você faz uma escolha em Cristo Jesus,
no domingo no culto, na segunda-feira, está ali, aquela guerra, aquilo que parece que a promessa propunha, oriunda da sua escolha, não acontece no outro dia, não está ali no outro dia. Então ele disse: Senhor, pelo menos faz um teste, só quero uma garantia. Irmãos, aí a gente precisa do profeta, a gente precisa do profeta profetizar, a gente precisa de alguém botando a mão em cima da cabeça da gente. A gente que é pastor, que é pregador, mas quando tem que romper uma nova realidade, meu Deus, a alma entra numa agonia, num tipo de ansiedade. A gente conversa com alguém que está em Deus, mais adiantado com a gente. Aí, enquanto a pessoa está querendo só conversar, dialogar, a gente está só esperando. Vai vir uma palavra, vai vir uma orientação, vai vir, a cabeça já está assim, ora, fala alguma coisa. Alguém sabe o que eu estou falando? Obrigado. Muito obrigado por não me deixar sozinho. Está ali. E a gente quer que Deus prove alguma coisa. E Deus, vou fazer o seguinte: eu vou botar uma porção de lã aqui, a noite toda aqui, na eira. Amanhã de manhã, Senhor, eu quero que o orvalho ele esteja só o novelo molhado. Tudo em volta, vou chegar bem cedinho aqui, no sereno ainda. Tudo em volta esteja seco. Aí eu vou saber que não é possível que vai molhar só o novelo da lã. Não é possível. E ele foi lá no outro dia. 38. Sucedeu que o outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho que espremeu uma taça cheia de água. Uau! Aí Deus sabia. Glória. Aí, irmãos, ali a gente tem 24 horas de fé, uma semana de fé, um mês. Enquanto não chega uma notícia diferente, enquanto Deus não mexe numa segurança, a gente está firme, a gente está aleluiado, porque derrubou o altar de Baal, porque Deus confirmou. Mas daqui a pouco, versículo 39, disse mais Gideão: Senhor, não fique bravo, Deus. Não fica chateado comigo, Senhor. Mas deixa só mais uma vez, eu queria te pedir uma outra coisa. Se o Senhor mesmo me escolheu, se o Senhor não errou, eu quero que o Senhor prova com a lã. Mas esta prova, irmão, quer fazer prova. E a gente vai fazer prova com Deus. Por quê? Porque a gente está debaixo dos espíritos medianitas. A gente não sabe celebrar, a gente não sabe alegrar. Um espírito de desistência vai assumindo a gente. Precisa dar tudo certo para a gente crer e confiar. Uma coisa que dá errado, a gente já pensa: será que foi Deus mesmo? Será que eu dei o passo errado? Aquela orfandade já volta, o sentimento de insegurança já brota. Meu Deus, fica aquela coisa ruim. Quem sabe o que eu estou falando? Pois é. Então Deus está recuperando a confiança de Gideão. Recuperando. E vai dizer: então agora eu vou fazer o seguinte, e inverta, irmão. Deus, eu quero que, porque vai que eu levantei meio tarde, o orvalho já estava seco, a terra, ficou só água no novelo de lã. Faz o contrário. Senhor, eu quero que o Senhor, vou levantar de manhã cedo, vou botar a lã aqui de novo. Ela está sequinha. E eu quero, quando chegar de manhã, o orvalho todo esteja molhado. A lã seca. Uau! Versículo, alguém me ajuda? Versículo 40. Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca sobre a terra, e ao redor havia orvalho. Uau! Meu Deus! Deu certo. Agora a gente volta de novo, aleluiado. A gente saiu desse retiro, foi tremendo. As 12 horas foi gloriosa. Aí a gente... Fica tranquilo, irmão. Se ele fez com Gideão, se ele aceitou todas essas instabilidades de Gideão, ele não vai abandonar você na sua instabilidade. Ele não vai. Porque ele começou algo com você. E Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra vai acabar, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Por quê? Porque ele não é fiel para prometer, ele é fiel para cumprir. Ele não é só o autor, ele é o autor e consumador da fé. Ele é o que começa e ele é o que acaba. Só que ao mesmo tempo, Clodoaldo, Gideão não sabia que esses avanços aqui são proféticos. Avanços de ruptura. Por quê? Porque no primeiro momento é quando Deus te enche, Adriana. Deus te encharca. E você olha, você é um novelo encharcado.
Às vezes do lado de fora está até seco, mas não importa, porque você está encharcado. Mas Ele está te chamando como uma libertadora. Ele está te chamando como um libertador. E os próximos níveis acontece ao contrário. Parece que fora está todo mundo aleluiado. Só que você parece que está seco. Você parece que está sem água. As coisas coletivamente até estão acontecendo. Do lado de fora até está andando. Mas eu mesmo estou seco. Prepare-se, ok? Seja bem-vindo. Você entrou no caminho de um libertador. Você entrou no caminho de uma libertadora. Vai ter que lidar quando parece que as suas emoções não ajudam. Parece que Deus se separou, o Espírito não está. A palavra não conversa com você. E do lado de fora parece que as pessoas estão... Parece que está todo mundo crente e você desviado. Seja bem-vindo. Alô? Dá glória a Deus então. Dá glória a Deus que você não saiu da mão dele. Dá glória a Deus que você está no processo. Gideão, te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive está, que um dia voltará do céu vai nos buscar para sempre. Aleluia, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Você bora. Eu não quero pregar, eu quero ter um pouco mais de ensino, porque eu falei que essa manhã é água. Já tinha fogo domingo passado. E eu não quero me empolgar tanto. Eu quero que você e eu entendamos que nossos processos de avanço, rompendo contra Baal, rompendo contra as linhas de iniquidade, em algum momento você vem desfazendo isso até com uma certa constância, mas de repente você dá num nó. De repente você dá num nó. Quem aqui já trabalhou com formão em madeira? Já trabalhou? Você sabe. Vai indo, mas de repente quando dá num nó, ali parece que só aquela ferramenta não dá. Você tem que ter outras ferramentas. E você tem que cuidar, porque se você ali pode romper, ali pode estourar. Você tem que saber planar ali, arrancar o calombo do nó, mas o resto, o que fica para sustentar a continuidade. Parece que você dá num teto, parece que você dá num ferro, dá vontade de voltar para ficar no molinho, porque parece que você se afastou, parece que você perdeu. Eu preciso entender, porque se essas coisas não conversar comigo, eu não progrido. Eu não progrido. Então Jeroboão, capítulo 7, que é o próximo versículo. E Deus fez, no 40, Deus fez como tinha que ser feito. Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos Medianitas ele ficava ao norte, no vale de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os Medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Ah, que coisa terrível. Por que tem que ser assim? Por que ele tem que mexer nas minhas bases de segurança? Ele disse: tem muita gente com você, Gideão. A gente precisa saber aplicar isso. Ainda tem estruturas de orgulho dentro da gente. A gente ainda acha que foi em alguns lugares que foi em Deus, porque a gente não consegue entender que foi Ele que nos levou. Ele disse: não vai dar certo, eu preciso mexer. E todo mundo conhece a história de Gideão. Deus vai diminuindo, o exército está com ele, vai ou não? Agora olha, eu não sei quantos milhares tinha no exército dos Medianitas, mas olha, Adriel, mais uma vez o Senhor nos mostrando que a entrega da promessa, o treinamento é ao contrário. Ele vai dizer: eu vou te fazer grande para derrubar o exército inimigo, vai diminuindo ele.
Porque tem uma promessa a meu favor, mas o meu treinamento é ao contrário do que Deus promete, então parece que eu estou fora do caminho da promessa. Deus diz para Josué: Josué, você vai gritar e essa muralha vai cair. Tá, Deus, como é que vai ser? Eu vou te treinar. Vai me treinar a gritar? Não, eu vou te treinar a ficar em silêncio. Por quê? Porque você ainda está com medo. E quando você abre a boca com medo, você profetiza ao contrário do que eu estou entregando. Então eu preciso primeiro calar a voz do teu medo, para a voz da fé poder entrar. Pedro, eu vou te dar uma pesca, Pedro. Uma pesca tão grande, tão grande, tão grande, que você nunca pescou. Sim, Senhor. Mas se é algo tão grande assim, eu preciso ser treinado nisso. Sim, eu vou te treinar. E como que é? Eu vou te treinar a pescar uma noite toda e não pegar nada. Alô? Como que ele vai entregar uma pesca grande e me treina na não pesca? Porque chega de manhã, quando o Senhor diz, lança a rede. Pedro estava dizendo ali, cara, está fora. Passa pela minha habilidade. Eu sei lançar uma rede, mas eu sei que não tem nada aí. Isso mexe com a nossa estrutura. Mexe com toda a nossa constituição psíquica, emocional, racional, nossas estruturas de pensamento, enraizada em Baal, enraizada nas nossas experiências negativas. Nosso sistema de pensamento religioso vai ser destruído, nosso legalismo vai sendo destruído, a permissividade também vai sendo destruída. Sabe, parece que Deus treina a gente no contrário. Aquela mulher de Lucas capítulo 15, ela perdeu uma dracma dentro de casa. E Deus falou, acende a candeia que tu acha. Ela acende a candeia, cadê a dracma? Tudo que ela chegou foi uma vassoura. Por quê? Porque o que ela enxergou é o que estava escondendo a dracma, não a dracma. Tinha um processo para acessar a dracma. Agora você imagina, o que é acender a candeia? É revelação. Acender a candeia é revelação. Só que a revelação não é para uau. A revelação não é para glória a Deus e aleluia. Tudo isso brota quando a luz acende. Só que entre a revelação e a dracma tem uma faxina. Alguém vai ter que encarar a vassoura. Alguém vai ter que encarar a faxina. Ouça, a faxina não cabe com batom, com rímel, com maquiagem, roupa. Não, mano. No dia da faxina você tem que escolher ficar feio. Esse dia não cabe na tua rotina. Quando você escolhe trocar tudo para limpar, porque existe uma lâmpada acesa dizendo, tem uma dracma aí. E agora, por quê? Porque lâmpada acesa, revelação, sem faxina, meu irmão, é só vaidade de pregação. É só vaidade. Da frase no Facebook, na frase no Orkut. Eu vejo que está muito sério isso aqui, eu precisava mexer. Porque nós vivemos os dias da revelação, mas pouca gente disposta a botar a mão na vassoura. Só que a faxina com a luz acesa, porque faxina sem luz acesa é só abnegação religiosa. Mas não, é a lâmpada acesa com a vassoura na mão, tem uma dracma. E quando a dracma chega, o que acontece? Chama os amigos, os vizinhos, alegrai-vos comigo. A celebração é a dracma perdida. A celebração é a dracma perdida. Nós precisamos continuar por causa do horário que foi muito longe. Fui muito longe. Bom, ele vai chegar em 300, você sabe. Só que Gideão agora está perto. Versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, capítulo 7, versículo 9. Levanta-te, desce contra o arraial, porque os entregarei nas tuas. Uau! Fica aí. Chegou a hora, irmão, chegou o momento. Agora ele estava pronto, está preparado. Só que não. Versículo próximo. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço plural ao arraial. Segura aí. São níveis de medo sendo vencido.
Não é que ele está com o mesmo medo de quando ele começou. Não. Os medos para vir até ali foram vencidos. Mas há um aprofundamento de Deus. E se quiser parar aqui, para. Mas disse, não, vamos continuar. Vamos continuar. Mas se você teme ainda, desce com o teu moço, vai lá no alambrado que divide o arraial de Israel com os medianitas, vai lá, versículo próximo. E ouvirás o que dizem. Depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço por ar até a vanguarda do arraial. Bora. Os medianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão, inumerável como a areia que há na praia do mar. Era um cenário muito difícil. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Disse, então, o Gideão chegou do lado de cá do muro, escondido, e viu que alguém do lado de lá estava contando um sonho. Tive um sonho, e eis que um pão de cevada, um pão de cevada, irmão, um pão, que tinha mais barato lá, um pão de cevada, rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Segura aí, volta. Ele disse, vai lá. E ele foi escutar o inimigo. Gente que era do inimigo, teve um sonho. Ele está contando lá, ele está escutando. Escondido. Rapaz, eu tive um sonho essa noite. O que foi? Um pão de cevada. Pegou todo esse exército medianita, os amalequitas, ia rodando, ia destruindo tudo. Versículo próximo. Respondeu-lhe seu companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este... Irmão, sabe quando até o diabo está falando a favor? Irmão, sabe aquela pessoa que foi lá, tirou a carteira de motorista? Aquela mulher que foi tirar a carteira de motorista, que o marido já disse que ela pode dirigir. O Detran falou que ela já pode dirigir. A Blitz já disse que ela pode dirigir. Todo mundo já disse que ela pode dirigir. Mas ela está com a carteira. Os medianitos botaram dentro da gaveta e não deixam ela entrar no carro. Tem o carro, não celebra, não anda. Até o inimigo está dizendo, meu Deus. Quem aqui já leu a história de Daniel? Quem aqui já leu a história de Daniel na Bíblia dos Leões? Nós já contamos aqui alguma vez. Alguém aqui nunca escutou a história de Daniel lida pela Bíblia do Leão? Levanta a sua mão que eu quero saber. Vou contar para você então. O leão lendo a Bíblia. O leão por ser leãozinho. Ele, o pastor leão lendo a Bíblia para os leão, para a comunidade leão. E de repente, aquele alvoroço dos leão fazendo festa lá na Babilônia. O que foi? Que festa é essa? O leãozão bem ancião perguntou, que festa é essa? Não, isso está acontecendo aí porque chegou carne nova para a cova de leão. Gente, vamos, chegou carne nova, vamos comer carne nova. E esse leão bem ancião perguntou, quem é? Que carne nova é essa? É um tal de Daniel, um judeu. Quem é? Daniel, um judeu. Se eu fosse vocês, eu não ficava tão feliz assim não. Mas por quê? O ancião tinha palavra, tinha autoridade no que falava. Olha, há muito milhares de anos atrás, tinha um garotinho desse pessoal de judeu, que ele cuidava de ovelha. E o leão olharam, acharam que era fácil do tamanho dele, foi lá pegar as ovelhas. Rapaz, esse menino judeu destruiu os leões. Se alguns não fogem, eu não estava aqui hoje. E vocês nem sabem, quando os leões fugiram, os ursos acharam, agora o mato é nosso. Foram, mas ele foi pior, acabou com os ursos. Teve um outro judeu desse, parece que a força dele era no cabelo, não sei, tinha um cabelo comprido. Pegou um dos nossos antepassados, rasgava no meio como quem rasga um pano. Essas alturas, os leões já estavam apavorados da cova do leão. O Daniel que ia chegar, começaram a orar. Oh, Deus nos livre, chegou. Nisso aparece o anjo que foi guardar Daniel. O anjo apareceu, o anjo, por favor, o Senhor nos livra, está vindo Daniel, o judeu. E o anjo falou assim, olha, se você ficar com a boca bem fechada, deixa que dele eu cuido.
Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? São dias de muita guerra na mente. São dias de muitas guerras. Mas a gente vai precisar se levantar como Gideão. E você sabe, versículo 16. Levantai-vos porque o Senhor entregou na vossa mão. Versículo 15. Versículo 16. Aqui já aconteceu no versículo 15. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho. Versículo 16. Então repartiu os 300 homens das 3 companhias e deu-lhes a cada um suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas nelas. Versículo 19. Chegou, pois, Gideão e 100 homens que com ele iam às mediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo pouco tempo antes de trocar as guardas. Versículo 20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas. Uau! As trombetas. As 3 companhias. E despedaçaram os cantos. Seguravam na mão direita a tocha. E na mão direita as trombetas que tocavam. Exclamaram: e pela espada do Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, posicionado ao redor do arraial, que de todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar a trombeta, as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada um contra o outro. E isto em todo Israel. Fugiu rumo a Zererá até Bet-Sit, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. E nós já falamos aqui. Sobre o fato de que eu preciso encerrar, já vi. Hoje eu fui demais, muito longe. Capítulo 7. Nós estamos no versículo 22. Cântaro quebrado. Palavra na mão direita. A tocha na mão esquerda. Versículo próximo. Eu encerro. Então os homens de Israel, de Naphtali e Aser, e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Quem é Aser? Alguém pergunta para mim quem é Aser? Vou responder para você. Um dos filhos de Jacó. E ele quer dizer feliz. Quer dizer feliz. Gênesis, acho que é 49, 21. Põe para mim. Gênesis 49, 21, 22, 23, 24, 25. Eu vou achar. 49 e 20. Aser, o seu pão será abundante. Ele motivará. Ele será o motivador das delícias reais. Por isso, minha filha, você nunca esteve tão conectada, porque você é uma anunciadora das delícias do rei. Aser, um pão de cevada. Você não é nada, mas eu estou falando isso, irmãos, porque cada 12 horas de oração nossa está relacionada a uma tribo. E a nossa próxima 12 horas de oração está relacionada à tribo de Aser. E o Senhor está dizendo sobre louvor, sobre gratidão. O seu pão, o pão de cevada, será abundante. Ele motivará as delícias do rei. E o Senhor está virando muitas coisas na mão de muitos homens e muitas mulheres. A guerra tem estado constante, luta tem sido frequente, mas há uma perseverança sendo chamada, um pronunciar. E você precisa se levantar, e levante-se mesmo, porque eu já passei do horário, não gosto de passar do horário. Eu vinha tão bem comportado nas últimas domingos, mas nós tivemos aquele momento que a gente já poderia ter ido embora. Só que o movimento de destruir os amalequitas, de destruir os medianitas, ele não acabou. Todo o espírito de sentimento de desistência
que parece que não vai dar, que parece que está perto, mas não alcança. Há um rompimento por acontecer. Você precisa se apropriar dessa palavra, assim como eu. Irmãos, domingo eu saí daqui, eu falei para o Lulu, agora o pregador precisa ir para casa escutar essa palavra. O pregador precisa ir para casa ouvir essa palavra. Eu já falei aqui e volto a repetir. Alguém me perguntou: pastor, você prega tudo que você vive? Irmão, se eu pregar só o que eu vivo, eu mato você. Não, eu prego tudo que eu acredito. O que eu prego é muito mais alto do que eu. O que eu prego é muito mais alto do que eu. Agora, uma coisa, eu tenho um comprometimento com você. Eu termino de pregar e eu vou para casa em crise igual você, correndo atrás dessa palavra, porque eu creio que ela vem do Espírito. Eu creio que ela vem do Espírito. Então abraça isso. Vá para casa, assista um domingo de novo, assista essa palavra, ore com ela, ore sobre ela, abandone o pastor Juscelio, abandone o pregador, vai para dentro dela, você, o Espírito e a leitura, entra no seu quarto, remonta o seu altar, tudo é a partir do altar, a instrução vem a partir do altar, e Deus começa a tirar as bases de segurança de Gideão, para lidar, e ele diz: cara, eu só preciso de você posicionado, e cada um não saía do seu lugar. Fernando, Adriel, Ricardo, Mateus, Clodoaldo, nosso esforço é cada um permanecer no nosso lugar. Não saia do lugar. Deus está posicionando essa casa, lugares de combate, sim, mas há uma liberação de graça, há uma liberação de unção, há uma liberação de gratidão. Não deixa nada te roubar, não deixa nada te tirar desse lugar. Mergulha ainda mais em nome de Jesus. Amém. Como eu gostaria que a gente orasse ainda mais, são 12:00, e eu tenho um pacto comigo, do 12:00 eu não passo. Então eu quero orar com você. Você recebe essa palavra? Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos a tudo que o Senhor está propondo. Nós nos submetemos àquilo que o Senhor está falando. Como Gideão, Senhor, como Gideão. Ah, que guerra e que luta para entrar nesses lugares de louvor, de gratidão, de satisfação, de segurança em Ti, não no homem, não nas circunstâncias, mas nós levantamos as mãos aos céus e dizemos: Pai, nós queremos ir contigo. Ah, Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós Te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Vem, Senhor, buscar o louvor que Te é devido. Vem buscar, Senhor, a adoração que Te é devida. Nós nos abrimos mãos de nós mesmos, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa cobiça. Nós queremos entrar nesse lugar aonde o Senhor despedaça o jugo, aonde a unção desmantela o jugo. Nós entregamos. Vem sobre cada homem, sobre cada mulher, Senhor. Reveste-o, reveste-o de força, reveste-o de graça, reveste-o de louvor, reveste-o de unção, reveste-o, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. A guerra ainda não acabou. Mas agora, você sabe quem governa. Se Deus já derrubou o altar antigo, é hora de erguer um novo. Um altar de entrega, de posicionamento, de comunhão real. Não importa o quanto a batalha te expôs, você ainda está de pé. E quem está de pé, pode se posicionar. Então não volta para a velha vida. Volta para o altar. Clique agora no vídeo que está aparecendo aqui do lado e continue ouvindo. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. Photograph you in this light in case it is the last time that we might. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam. Yeah, I can love me better than. Ao contemplar a natureza em cada ponto e ser que o meu olhar pode atingir, vejo tua mão ali. Adorar a Deus é mais que erguer
Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Juntos, nós podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Doe.